e venha atingir, Senhor, o teu povo, para louvor, para honra e para a glória do teu nome. E o povo de Deus diz, graças a Deus. Queridos, então vamos lá, Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo de número 1. Diz assim a palavra do Senhor. Naquela mesma ocasião, o rei Herodes decidiu maltratar alguns da igreja e matou ao fio da espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava os judeus, prosseguiu mandando prender também Pedro. E aqueles eram os dias dos pães sem fermento. Versículo 4. Tendo-o detido, colocou na prisão, entregando-o a 4 grupos de 4 soldados, cada um para o guardarem, e pretendia apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro estava na prisão, mas a igreja orava. Repita comigo, mas a igreja orava a Deus com insistência em seu favor. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro estava dormindo entre os soldados, algemado com 2 correntes, e as sentinelas guardavam a prisão diante da porta. De repente, veio um anjo do Senhor, e uma luz resplandeceu na prisão, e ele tocou o lado de Pedro e despertou-o, dizendo, levanta-te depressa, e as algemas caíram dos seus pulsos. E o anjo ainda lhe disse, coloca as tuas roupas e calça as sandálias. E ele assim o fez. E disse-lhe mais, põe a tua capa e segue-me. Ao sair, Pedro o seguiu, sem compreender o que estava acontecendo por meio do anjo. E era real, pois pensava tratar-se de uma visão. Repita comigo, uma visão. Depois de passar pela primeira e segunda sentinela, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, que se abriu sozinha para eles. E saindo, desceram uma rua, e logo o anjo afastou-se dele. Até aqui, para o nosso entendimento nesta noite, para nós entendermos aquilo que o Espírito Santo quer falar no meu coração e no seu coração, acerca do chamado culto da virada, chamado a chegada do ano novo, o último culto do ano. Queridos, nós conhecemos um pouco dessa história, né? A gente leu, você vai entender, mas eu preciso explicar para que a gente fique bem inteirado, bem claro aquilo que Deus quer falar conosco nesta noite. A Bíblia diz que Herodes então mata um dos discípulos a fio de espada e também manda prender Pedro e prende Pedro. Porque a intenção dele era fazer a mesma coisa, por quê? Porque ele viu que quando ele matou então o Tiago, o povo achou bonito, o povo gostou. Por quê? Porque a perseguição da igreja estava instaurada. A perseguição da igreja estava o quê? Instalada. Mas a Bíblia também diz que Pedro estava algemado, tinha 16 guardas, 16 sentinelas, para poder guardar Pedro, para que Pedro não fugisse e que Herodes pudesse apresentá-lo ele, né? Depois da Páscoa. Queridos, a Bíblia também diz que Pedro estava preso ali, e de repente Pedro dormindo, ele foi despertado por um anjo. A Bíblia diz que o anjo toca em Pedro, desperta Pedro, porque Pedro estava dormindo, e de repente Pedro acorda sem entender muito bem o que estava acontecendo, mas ele ouviu e viu aquele anjo, meio dormindo, meio sem entender. Pedro começou a obedecer as ordens que aquele homem, que aquele anjo, né, estava passando para ele. Mas a Bíblia diz que ele não estava entendendo muito o que estava acontecendo. Mas mesmo assim, Pedro começa a obedecer.
E os milagres começam a acontecer, e Pedro o quê? Pedro visualizando, Pedro vendo tudo o que estava acontecendo. A Bíblia diz que quando ele acorda, o anjo manda ele sair para fora, a porta abriu sozinha, as correntes que prendiam Pedro se soltou sozinha. Você consegue entender que isto é um grande milagre de Deus na vida de Pedro? Quem consegue entender, diga amém para mim. Por que eu estou perguntando isso para você? Porque muitas vezes no ano de 2024, que já está terminando, daqui a poucos, né? 1 hora e pouco, vai terminar já o ano de 2024. Você já parou para pensar, você já parou para analisar o quanto de milagre Deus fez na sua vida e o quanto de coisas boas você recebeu? Se você não parou para analisar, se você não parou para avaliar, eu gostaria que você parasse um pouquinho agora e você pensasse em tudo que Deus fez por mim e tudo que Deus fez por você neste ano de 2024. Então, quando nós olhamos para essa história, quando nós olhamos para a passagem, né, para essa passagem da palavra do Senhor, a gente consegue ver ali um grande milagre na vida de Pedro, que também era um homem de Deus. Mas o maior segredo em tudo isso, a Bíblia diz que enquanto Pedro estava preso, o que a igreja estava fazendo, queridos? Quem se lembra? O que a igreja fazia? A igreja orava. Então nós precisamos entender isso, que quando a gente vem aqui para a igreja, para participar de um culto da virada, para dobrar os nossos joelhos, estarmos orando, então isso no mundo espiritual não é qualquer coisa. Isso no mundo espiritual, querido, não é de qualquer maneira, não. Existe, eu creio, que quando a gente dobra os joelhos aqui, quando a gente começa a orar, quando a gente vem para cá às terças-feiras, e eu tenho um caderno ali na minha sala, que deve, se não tiver o nome de todo mundo aqui, falta pouco. Porque quando a gente vem para cá, nós estamos pelejando, estamos orando, estamos buscando, queridos, pela vida de cada um de vocês. Porque nós entendemos que enquanto a igreja está de joelhos dobrados, enquanto a igreja está orando, Deus está trabalhando e Deus está fazendo algo que em nosso favor. Pastor, então, se na igreja não orar, Deus vai dormir, Deus não vai fazer? Não, queridos, não é isso. O que eu estou dizendo para mim, dizendo para você também, que nós precisamos fazer o quê? A nossa parte. A nossa parte nós precisamos fazer. E a igreja estava fazendo a parte dela. E eu tenho certeza que na cabeça da igreja, na cabeça do povo que estava orando ali por Pedro naquela época, porque eles sabiam que Pedro estava encarcerado, eles sabiam que Pedro estava preso, jamais passou pela mente deles, jamais passou pela cabeça, de repente, dos irmãos que estavam orando, um milagre daquele tamanho. Um milagre daquela magnitude, eu acho que eles até acreditavam que o milagre poderia acontecer, mas jamais um milagre daquele tamanho. Por que eu estou dizendo isso, queridos? Muitas vezes nós oramos, muitas vezes a gente até vem para cá no culto da virada, a gente até vai dobrar o joelho, né, faltando 10 ou 15 para meia-noite, para a gente poder adentrar o ano 2025 de joelhos dobrados. Mas muitas vezes você não está entendendo o poder da sua oração. Muitas vezes a igreja de Deus não está conseguindo entender, queridos, o poder que tem a oração de um homem de Deus, porque a Bíblia diz que a oração de um justo tem muito em seus efeitos. Então eu quero orientar a igreja nessa noite, eu quero te orientar e também me nortear, né, dentro desta palavra, dentro dessa visão, que quando nós dobramos os nossos joelhos e quando nós oramos, alguma coisa acontece. O mundo espiritual se move, alguma coisa muda, alguma coisa acontece, queridos. Né? Mas muitas vezes nós, na nossa correria do dia a dia, na correria desse ano que está terminando, quantos de nós fizemos planos, quantos de nós planejamos alguma coisa no finalzinho de 2023? Olha, a hora que entrar o ano de 2024, eu vou fazer isso. A hora que entrar 2024, eu vou fazer aquilo. E muitas vezes nós não fizemos. Nós continuamos da mesma forma, da mesma maneira que nós vivemos o ano de 2023. E muitas vezes a gente tem, né, até um pensamento, quando vai mudar o ano, quando vai virar o ano,
dá até a impressão que vai acontecer um passe de mágica, né? Faltando 1 para meia-noite, eu levanto o meu pé e fico esperando. A hora que, opa, entrou ali, 00:01, eu coloco o meu pé, opa, eu já estou no ano de 2025 e esse ano vai ser diferente. Querido, se você não fizer diferente, vai acontecer a mesma coisa e vai continuar do mesmo jeito. Então o que nós precisamos entender é o quê? Que quando você dobrar o teu joelho para orar nesta noite, nós precisamos entender e nós precisamos acreditar que alguma coisa vai se mover no mundo espiritual. A igreja orava e o que aconteceu? Um anjo se moveu, desceu do céu e desceu pessoalmente ali para poder ajudar Pedro, para poder quebrar ali as correntes, quebrar os grilhões e abrir as portas. E a Bíblia diz que as portas eram de ferro. Não é qualquer material, não é de qualquer maneira, não é de qualquer jeito. Sabe o que eu quero dizer para você? Ainda dá tempo de você crer, ainda dá tempo de você acreditar, ainda dá tempo de você orar e Deus mudar o seu cativeiro. Tirar você dessa prisão que talvez você viveu durante todo esse ano de 2024. Esta noite, eu acredito que é uma noite de quebra de cadeias. É quebra de cadeias essa noite. Cadeias serão quebradas nessa noite. Ah, porque eu vou orar, porque eu vou fazer? Não, porque você vai orar, porque você vai crer, porque você vai acreditar, porque você vai o quê? Confiar. Eu até marquei aqui. Oração e confiança gera libertação. Porque o povo estava orando e Pedro o quê? Estava confiando. Ele confiava em Deus. Ele sabia que Deus poderia fazer alguma coisa. Agora a pergunta para mim e para você nessa noite é: você confia? Dentro disso que você está vivendo hoje, você acha que Deus pode fazer? Você acha que Deus pode mudar? Você acha que Deus pode transformar, querido? Quantas pessoas que poderiam hoje estar aqui nesse culto e não estão? E não é porque não querem, porque a força do mal não permitiu que ela estivesse aqui. Eu estava na minha sala agora ali, eu e a pastora conversando, nós recebemos uma mensagem. A pessoa mandou para mim e também mandou para ela. Pastores, nós estamos aqui em casa. A gente até queria ir nesse culto. A gente precisava estar aí. Mas nós brigamos, nos desentendemos, e o meu marido não quer vir, não quis vir, não quis ir, né? E se ele não quis, eu também não vou, porque para ir sozinha, quem está me entendendo diz amém, queridos. O inimigo não é bobo, ele é um derrotado. Ele já foi vencido na cruz do Calvário. Ele foi vencido naquele momento que o anjo desceu e abriu a cela que Pedro estava. Porque Pedro estava para ser morto, mas Deus disse não. Não é o momento, não é a hora. Quem está me entendendo, diga amém, queridos. Queridos, nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender. O nosso Deus é um Deus poderoso. O nosso Deus é um Deus que Ele ouve a oração. O nosso Deus é um Deus que Ele ouve o seu clamor. O nosso Deus é um Deus que Ele ouve a sua necessidade. O nosso Deus, Ele entende a sua necessidade. E Ele te abençoa sim. Mas muitas vezes o que acontece? Nós não temos mais orado, nós não temos mais buscado, nós não temos mais crido. E por isso muitas vezes um milagre não acontece. E quando a gente vem para a Bíblia, queridos, não foi somente Pedro que esteve preso. Não foi somente Pedro que, Deus fez ali um milagre e através do milagre, Pedro, ele foi solto. Não, existe mais, eu vou falar aqui daqui a pouco, mas 2 homens da Bíblia que estiveram presos, estavam jurados de morte, porque Pedro também estava jurado de morte. Mas Pedro foi liberto, queridos. Pedro foi liberto. E como eu disse para você nesta noite, essa noite é noite de cura. Essa noite é noite de libertação. Essa noite não é noite de virada do ano, mas é noite de virada de mente. Nós precisamos virar a nossa mente. Nós precisamos pensar de forma diferente. Nós precisamos crer de uma forma diferente. E a gente só consegue crer, só consegue acreditar de uma forma diferente quando nós lemos a palavra do Senhor, quando nós estudamos a Bíblia
ela vai nos dar um norte, ela vai nos mostrar, ela vai nos guiar através da palavra do Senhor Jesus. Aquilo que nós precisamos fazer, a direção que nós precisamos andar, o caminho que nós precisamos prosseguir, é somente através da palavra do Senhor. Não tem outra forma, não tem outra maneira. E eu fico olhando hoje, se existiu naquele tempo um Deus tão poderoso, um Deus tão maravilhoso para poder gerar um milagre na vida de Pedro. Pedro estava jurado de morte, não tinha mais jeito para ele, humanamente falando. Mas, queridos, nós precisamos parar de caminhar somente olhando para as coisas humanas. Nós precisamos começar a contemplar as coisas espirituais. Quando a gente começa a contemplar as coisas espirituais, nós vamos entender, nós vamos compreender que as cadeias físicas, que as cadeias humanas não podem te prender. Então a minha oração nesta noite não é para que somente o ano de 2024 venha ficar para trás. A minha oração nessa noite não é para que somente o ano de 2025 venha acontecer e venha chegar, mas venha chegar nesta noite, em nome de Jesus Cristo, a sua mudança de mente, a sua mudança de atitude, porque muitas vezes falta o quê? Atitude. Repita comigo, atitude. Falta atitude, queridos, porque Deus, Ele continua sendo poderoso, Deus, Ele continua fazendo milagres, Deus, Ele continua gerando milagre. O que falta muitas vezes para nós é o quê? É atitude. Quando a gente tem atitude, quando nós buscamos a direção de Deus, quando nós estamos aí nos preparando, para entrarmos esse ano novo, direcionado realmente pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo, tudo vai dar certo. A Bíblia diz o seguinte, queridos, tudo é possível aquele que crê, tudo é possível aquele que crê. Se você pode, abra comigo também aí, mais um outro homem de Deus que esteve preso, foi livre, foi liberto, porque aconteceu um milagre na vida dele. Livro de Daniel, capítulo 6. Daniel, capítulo 6, versículo de número 19. Uma passagem da palavra do Senhor também muito conhecida. Daniel, capítulo 6. Versículo de número 19. Diz assim a palavra do Senhor: Ao romper do dia, o rei se levantou e foi depressa à cova dos leões. Quando chegou à cova, chamou por Daniel com voz triste e disse o rei a Daniel: Ó Daniel, servo do Deus o quê? Vivo. Acaso o teu Deus, a quem serves continuamente, pôde livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: Ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou quem? Enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, e eles não me fizeram mal algum, porque foi achado inocência em mim diante dele, e também diante de ti, que não cometi delito nenhum, ó rei. Então o rei se alegrou muito e mandou tirar Daniel da cova. Assim Daniel foi tirado da cova e não acharam ferimento algum nele, porque havia confiado em quem? Em Deus. Não foi achado em Daniel ferimento algum, porque Daniel confiava, porque Daniel confiou em Deus. E eu quero agora falar um pouquinho sobre confiança. Existem duas situações quando chega o chamado a virada, o ano novo. Existem duas situações. Existem algumas pessoas que estão desesperadas para que o ano novo chegue. Mas tem um outro tipo de gente, um outro tipo de pessoa, um outro tipo de irmão, que fica muitas vezes orando para que o ano novo não chegue, porque ele fica com medo de entrar no ano novo,
e dar errado de novo, como de repente aconteceu nesse ano. Mas a Bíblia está dizendo que Daniel, mesmo na cova dos leões. E, gente, quando a gente para poder falar, de repente a gente passa lendo rapidamente, a gente não para poder avaliar e analisar o que era naquele tempo você está na cova dos leões. Aqueles leões praticamente viviam comendo carne humana. Eles eram treinados para isso. Eles eram treinados para isso. Então não era qualquer leão, não era qualquer... Não! Eles, acho que, sonhavam com o cheiro da carne humana. Quantos e quantos irmãos, quantos e quantos homens de Deus e mulheres de Deus não foram comidos e não foram devorados pelos leões? Mas como que... Será que o cheiro de Daniel era diferente? Eles tinham, gente, o feeling de saber que era uma carne humana. Eles estavam acostumados a comer carne humana. E a Bíblia diz que ele foi lançado, ele foi colocado na cova com os leões, sela ali a porta para que não pudesse ser aberta. Então não tinha, queridos, o que fazer. Quem está me entendendo, diga amém, queridos. Então, peraí. Daniel era um ser humano como todo mundo. Daniel era um homem como todo mundo. Deixa eu dizer algo para você, queridos. Muitas vezes você olhou, você está vivendo aí no ano 2024, e tem aí uma profecia que não é de Deus isso, não é de Deus, que o ano 2025 vai ser terrível, que o ano 2025 vai ser... Então muitas vezes a gente ouvindo isso, a gente fica com medo, então vamos ficar em 2024, que não venha 2025. Deixa eu dizer para você uma coisa, Daniel era homem como eu e como você. Daniel era homem como todas as outras pessoas que já tinham sido devoradas pelos leões. Sabe o que eu tenho para dizer para você nessa noite? Você é igual, ser humano, igual a todo mundo. Mas existe uma diferença em mim e uma diferença também em você. Daniel servia a um Deus. Daniel servia a um Deus e ele temia a esse Deus. Ele confiava nesse Deus. Ele tinha fé nesse Deus. Nós vivemos aí no ano 2019 para 2020, o chamado Covid-19. Ia parar o mundo, ia matar todo mundo, ia morrer, porque isso e por aquilo. Mas esta é a palavra do ser humano. Essa é a palavra do homem, porque a Bíblia diz que a última palavra, ela vem de Deus. A última palavra, queridos, vem de Deus. Então Daniel tinha tudo para morrer. Mas a minha Bíblia e a sua Bíblia também diz que Deus enviou um anjo. Daniel contando, Daniel falando que Deus enviou um anjo. E o anjo que Deus enviou, ele fez o quê? Ele fechou a boca do leão. O que eu preciso entender, o que nós precisamos entender, que existe um Deus que cuida de mim, e o mesmo Deus que cuida de mim é o Deus que também cuida de você. Nós só precisamos entender e compreender que nós precisamos acreditar e que nós precisamos confiar. E o outro segredo que diz aqui é que Daniel, ele servia ao Senhor. Ele servia ao Senhor. O próprio rei disse, Daniel, o Deus a quem você serve, ele pôde te livrar? Ele bem tranquilo, passeando no meio talvez no meio dos leões ali, os leões dormindo, não sei o que deram para esses leões naquele dia, os leões dormindo e Daniel simplesmente respondeu, Rei, fica tranquilo, salve a tua vida, que Deus te abençoe, mas o Deus que eu sirvo me livrou na cova. Não livrou da cova, mas livrou na cova. Então, eu não sei qual é a sua luta que você passou no ano 2024, eu não sei o que você tem passado, não sei o que você tem vivido, mas infelizmente ou felizmente, não sei, muitas vezes o desafio chega, muitas vezes a peleja chega, mas o que nós precisamos muito nesse ano que vai entrar
é mudança de mente, é mudança de comportamento. Aquilo que você realmente fazia no ano 2024, e você sabe que é prejudicial à saúde, que é prejudicial ao seu casamento, que é prejudicial ao seu ministério, que é prejudicial ao seu trabalho, que é prejudicial para a igreja onde você frequenta. Queridos, muda isso. Não faça mais, não participe mais. Porque, queridos, para trazer a gente para perto do Senhor, são poucas pessoas. Mas para tentar nos tirar da igreja, para nos levar para o mundo, está assim de gente. Agora você tem sabedoria, você tem entendimento, você tem discernimento. Principalmente hoje, nós estamos na maioria de pessoas adultas aqui. Então nós conseguimos, queridos, saber realmente o que é certo e o que é errado. Então que o ano de 2025 venha a ser um ano de bênção na tua vida. Que você venha realmente arregaçar as mangas, não fazer aquelas promessas, aquelas coisas que você não vai conseguir cumprir, que você não vai poder cumprir. Eu quero pegar a partir de daqui, como der meia-noite ali, eu já vou, pegar minha Bíblia, eu vou ler a minha Bíblia em 6 meses. Nunca leu a Bíblia, quer ler em 6 meses? Não vai conseguir. Mas faça planos, faça projetos, faça coisas que você sabe que você vai conseguir fazer. Porque aquilo que você não conseguir fazer, Deus vai fazer. Livrar da boca dos leões, é só Deus que pode fazer. Quebrar cadeias e correntes e abrir porta e o camarada sair andando no meio de todo mundo, é só Deus que pode fazer. Ninguém mais pode fazer, queridos. Ninguém mais pode fazer. E eu estive estudando, lendo um pouquinho a respeito de prisões aqui no Brasil, Existe mais de 1 milhão e alguma coisa de pessoas que estão presas aqui no nosso país, mais de 1 milhão de presidiários. E eu fui pesquisar também e falei, peraí, se esses homens aqui da Bíblia, muitos deles foram presos injustamente, será que no meio de todo esse povo que está preso, que estão encarcerados aqui no nosso país, será que existe alguém que está preso injustamente? Queridos, é muita gente que estão presos injustamente. Simplesmente por causa de uma foto que se parecia com alguém, ele foi preso. Teve um camarada que ficou 12 anos preso injustamente, queridos. 12 anos, agora faz pouco tempo que descobriram. Ainda sabe por que descobriram? Porque ele escreveu uma carta a próprio punho, lá para os federais lá, eu esqueci até o nome agora lá. Porque ele escreveu, aí por acaso pegaram a carta dele, foram ler, foram investigar, realmente não era ele. Você já parou para pensar o que é uma pessoa estar presa durante 12 anos injustamente? É terrível isso, queridos. É terrível. E vai chegar, não sei daqui a quanto tempo, a perseguição de novo para nós, cristãos. Vai chegar de novo. E muita gente será presa de novo injustamente. Por que injustamente? Porque pregar a palavra de Deus é crime. Falar de Jesus Cristo é crime. Na minha cabeça, e a Bíblia não diz que é. Mas vão fazer de tudo e vão nos criminalizar a partir do momento que a palavra do Senhor for pregada. Eu estive vendo esses dias aí, eu não vou me lembrar onde agora, mas estava lendo que os irmãos, testemunha de Jeová, que batem de porta em porta, vão ser proibidos de bater de porta em porta para poder pregar a palavra do Senhor. O que estão fazendo então com o povo de Deus? Estão nos colocando o quê? Em cadeias. Estão prendendo de uma forma muito disfarçada, estão prendendo o povo de Deus, estão amordaçando a igreja. Mas quando a gente vem para a Bíblia, todas as vezes que tentaram amordaçar a igreja, todas as vezes que tentaram parar a igreja mais crescia. E eu tenho certeza que em nome de Jesus Cristo,
que quando a perseguição começar, em alguns lugares já começou, a igreja vai crescer ainda mais. Quanto mais baterem na igreja, quanto mais tentarem parar o povo de Deus, mais o povo de Deus vai crescer. Por que eu estou dizendo para você nessa noite que alguns homens ficaram presos injustamente por vários e vários anos? Isso não é uma injustiça? É uma injustiça, não é? Alguém ficar preso injustamente. Meus irmãos, é injusto. É injusto você continuar preso do jeito que você está. É injusto você ficar preso nesse ano de 2024, que daqui a pouquinho está terminando. É injusto, você não pode ficar preso, porque você é livre. Cristo te libertou. Então esse medo que você sente, essa angústia que você sente muitas vezes, isso precisa realmente não ficar no ano novo, porque não é assim que funciona. Você precisa jogar isso fora, você precisa tirar isso de você. Não é justo você continuar preso, sendo que você tem um advogado, que é o melhor dos advogados, e o nome dele é Jesus Cristo. Ele já te libertou, Ele já pagou um alto preço pela tua vida e também pela minha vida. Você é livre hoje. Então não se permita continuar nesta prisão que você está. Do medo, da angústia, da depressão, do pânico, do medo, da insônia, da insegurança. Não! Ah, pastor, eu tenho no meu coração o desejo de estudar. Ah, mas eu tenho medo. Pastor, eu quero fazer uma faculdade, mas Tira isso do seu coração, tira isso da sua mente. Faça como a pastora Márcia tem dito. Coloca o pé, acreditando que Deus vai colocar o chão. E Ele vai colocar o chão em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, simplesmente, não é a gente sair daqui agora, entrar em 2025 e continuar do mesmo jeito. Não, acredite, confie, Deus é com você. Deus, Ele é com você. Se puder colocar no telão para mim aí, livro de Gênesis, capítulo 41, versículo 14. Livro de Gênesis, capítulo número 41, versículo número 14. É uma história muito conhecida também no meio do povo de Deus, e alguém que estava preso. Alguém que não tinha condição nenhuma de ser liberto. Olha lá. Então, Faraó mandou chamar quem? Então, Faraó mandou chamar José. E o fizeram sair rapidamente da onde? Da prisão. Ele se barbeou, mudou de roupa e se apresentou ao Faraó. Problema, queridos, que muitas vezes as pessoas que estão presas em alguma situação, estão presas em algum lugar. Eu estive estudando sobre quanto tempo José esteve preso. Alguns estudiosos ali da palavra do Senhor, calculando ali, diz que Daniel esteve 13 anos preso injustamente. 13 anos José esteve preso injustamente, por causa de uma mulher que disse que aconteceu alguma coisa, mas na verdade não aconteceu nada. E eu quero falar um pouquinho também sobre esse assunto, né? Que hoje, infelizmente, tem acontecido muito isso, queridos. A mulher disse que aconteceu alguma coisa, e não aconteceu nada, e o homem fica preso. Quem está me entendendo, diga amém. Queridos, tem muito homem pilantra, tem muito homem covarde, que precisa realmente estar preso. Tá bom, queridos? O homem que bate na mulher, ele tem que... não pode estar solto, tem que guardar ele lá, para ele poder pensar um pouquinho. Mas também... tem homens que estão presos injustamente. E esse José do Egito, ele estava preso injustamente. Por 13 anos esse cara ficou preso. Mas a Bíblia diz que quando
Mandaram chamar ele. Ele se barbeou, né? Deve ter tomado um banho, se barbeou, se trocou, deve ter colocado a melhor roupa e ele foi falar com o rei. Eu acho que isso é muito específico para nós hoje, queridos. Nós que estamos vivendo num cativeiro, nós que estamos com a nossa vida amarrada, nós que estamos com a nossa vida precisando de mudança, precisamos fazer. De um novo rumo e de uma nova direção, é exatamente isso que nós precisamos fazer. Porque quando vira o ano, quando a gente adentra o ano novo, a gente entra com a mesma roupa, com a mesma barba, sem tomar banho, sem se perfumar, com os mesmos costumes. Mas a Bíblia está dizendo que quando José, ele é chamado, tudo foi mudado, queridos. Tudo foi mudado completamente. E olha que talvez José nem soubesse de tudo que iria acontecer. Mas Deus já sabia de tudo que iria acontecer. E Deus já sabe tudo que vai acontecer na minha vida e também na sua vida nesse ano chamado 2025, que logo nós vamos adentrar esse ano. Então eu quero encorajar você, queridos, nessa noite. Você que está preso, você que está desesperado, você que não sabe mais o que fazer, eu tenho uma direção para você nessa noite. Faça barba, você que é homem, corte o cabelo, bota uma roupa bem bonita, não precisa colocar roupa branca, não precisa colocar vermelho, não precisa colocar amarelo, porque isso aí não vai mudar nada também na minha vida e nem na sua vida. Mas coloque a sua roupa, coloque a sua melhor roupa e diga assim: Jesus, a partir de hoje, a mudança chegou. A partir de hoje, a libertação chegou. Jesus, a partir de hoje, a transformação chegou. E aí você pode ter certeza que quando você toma uma atitude de fé, vai fazer uma grande diferença no mundo espiritual. Porque eu creio que Jesus já está aqui hoje, nesse lugar, na pessoa do Espírito Santo, só esperando você tomar uma atitude, só esperando talvez você orar, ou talvez você crer, ou talvez você mudar os seus costumes, para que Ele possa realmente fazer algo na tua vida. Quando você fizer, Deus Ele vai fazer. Pastor, mas se eu não fizer, Deus não pode fazer? Ele pode fazer. Ele pode fazer, e você sabe muito bem que o nosso Deus pode fazer. O cego de Jericó, Jesus passando, o cego começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus para, olha para ele, manda chamar e pergunta: viu, o que você quer que eu te faça? O que queres que eu te faça? Quem está me entendendo, diga amém. O paralítico no tanque de Betesda, 38 anos ali esperando um milagre. Chega Jesus e pergunta: ei, o que você precisa, o que você quer? Senhor, faz 38 anos que eu estou aqui, mas ninguém me coloca no tanque. Quem está me entendendo, diga amém, queridos. Jesus não estava perguntando, não, o que você quer? O que você precisa? Fala para Ele, queridos. Vamos falar para Jesus, vamos falar para Deus. Vamos orar, vamos clamar, vamos pedir, porque o nosso Deus, Ele pode fazer. Ele livrou Pedro dos grilhões, das correntes da prisão. Ele livrou Daniel da cova dos leões. Ele livrou José, que estava 13 anos mais ou menos preso. Os amigos saíram, esqueceram dele. Depois que os amigos saíram, ficou mais 2 anos. Mais 2 anos esquecido na prisão, esqueceram dele durante 2 anos. Quem tem amigo aí, levanta a mão, faz assim para me ver. Tem amigo? Quem tem amigo aí? Amém, glória a Deus. Que você que tem amigo, não venha esquecer dos seus amigos nesse ano 2025. Ore por ele, busque por ele, porque quando você ora, o céu se move.
Quando você ora, o mundo espiritual acontece ali alguma coisa e as cadeias são quebradas, as prisões são abertas, a boca do leão é cerrada. Mas nós precisamos fazer alguma coisa. É mudança de mente, é mudança de atitude. É isso que vai fazer o nosso ano de 2025 ser diferente. Saia desta prisão onde você está. Pastor, eu não consigo sair sozinho, mas ali nós vamos ver que ninguém que estava preso saiu sozinho. Deus sempre enviou socorro. Deus sempre mandou alguém para poder ajudar. Quem está me entendendo, diga amém. Você não precisa caminhar sozinho. Você não precisa andar sozinho. Deus já está te vendo. Deus já está olhando. E eu profetizo na sua vida. E já quero partir para o encerramento. Deus está te vendo. Deus está olhando. E Deus, Ele está enviando socorro. O socorro vem do Senhor. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Seu socorro, o meu socorro, vem do Senhor, que fez os céus e fez a terra. O meu socorro e o seu socorro vem do Senhor. Então, não adianta nós querermos darmos desculpas, Senhor, mas eu não consigo, Senhor, mas eu não posso. Sim, Ele sabe que você não pode. Ele sabe que você não consegue. Mas clame ao Senhor. Busque o Senhor, porque Ele está te vendo, Ele está te olhando e Ele está te abençoando para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Só quem crê, diga amém. Só quem crê, aplauda bem forte o nome do Senhor Jesus Cristo nessa noite.